Abre aspas, no ar, bora conversar um pouquinho sobre música, lazer, cultura, viagens, diversão, só coisa boa, porque aqui o nosso objetivo é trazer leveza para o dia a dia das pessoas, é falar só sobre assuntos gostosos, aqueles assuntos que não trazem peso nenhum. Ai, que bom! E a nossa convidada é especialíssima, ela é a influenciadora digital aqui de São José do Rio Preto, Natália Clementin, que a gente vai conhecer agora em detalhes. Ela é mais conhecida por conta aí de dois nichos que tem um grande destaque, que é o plus size e gastronomia. Mas olha, gente, eu tava adiantando aqui com ela, ela faz 1 milhão de coisas, é multitarefas, é isso mesmo, Natália? Acho que toda mulher moderna precisa ser hoje em dia, Não né? tem escolha, né? Não tem escolha. É mãe, é influenciadora, é tudo? É tudo que precisa ser. E como é que começou? Quando é que você se viu na internet? Você falou assim, esse é meu ambiente de trabalho. Como é que foi? Eu fiz jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo e eu trabalhava, e como todo jornalista, é aquele trabalho duro, maçante, sabe? Polícia o dia inteiro, só, né, desgasta. Aqueles assuntos pesados, eu queria uma leveza pro meu dia a dia. Então eu falei assim, eu vou abrir umas redes sociais, vou começar a fazer, né? E as meninas falavam, você se veste tão bem, né? Apesar de gorda. Isso sempre foi uma coisa, né? Apesar de gorda, você sempre se vestiu bem. Naquela época não era, né, tão conhecido o plus size, não tinha um nicho tão feito como é hoje, né, o plus size. Então eu passei a dar as minhas dicas, né, lá de como eu me vestia, do que eu achava apropriado. E o setor foi crescendo, assim como o meu Instagram foi crescendo. E aí eu gostava de gastronomia, gostava de plus size, gostava de gastronomia, gostava de plus size. E aí eu juntei esses dois assuntos e graças a Deus deu super certo, né? Era uma válvula de escape que hoje se tornou meu principal trabalho. E qual foi o momento que você virou ali a chavinha e falou, não vou mais trabalhar com jornalismo, agora a minha vida são as redes sociais? Quando eu trabalhava híbrido, né, eu fazia as minhas redes sociais e fazia o jornalismo, eu tinha um ganho financeiro, né, do meu salário de CLT e eu passei a ter ganhos financeiros com aquilo que eu estava fazendo nas redes sociais. Então, quando eu vi aquilo nivelar, né, sendo que eu trabalhava aqui 10, 12 horas por dia às vezes, né, maçante, você sabe como é o jornalismo. E aqui eu só trabalhava corriqueiramente, aos fins de semana, quando eu vi aquilo nivelar, eu falei, se eu me dedicar 100% aqui, eu vou conseguir crescer mais. Então foi aí que eu decidi. E não deu um medo? Falou, bom, aqui eu tô ganhando mais, só que ali é mais seguro, é certo? Não dá um medinho? Não, dá um medo. É preciso um pouco de planejamento, né? Eu sou muito financeira também, eu gosto de finanças. Então precisa fazer um planejamento, uma reserva de emergência. Não dá pra você ganhar aqui e gastar como se você estivesse ganhando nos dois. Então eu guardava reservava para que eu pudesse sair desse e só contar com esse. Então aí foram uns 6 meses meio que patinando até engrenar e faz 7 anos que eu trabalho só com isso. Quer dizer, às vezes a pessoa olha o influenciador, imagina que é uma vida assim que não tem preocupação, que não é organizado, mas você toda certinha, toda... Pode até ser para quem não é profissional, né? Para quem realmente faz isso como hobby, né? Esporadicamente, mas para mim não, como profissional. Eu tenho tudo corretamente, eu faço tudo certinho, tenho a parte burocrática, o dia que é legal, que é o dia de gravar, o dia de tirar foto, que são dias legais, né? Meu trabalho todo mundo fala, é super legal, você vai no restaurante, come a comida, mostra a novidade, então todo mundo adora. Só que não sou eu só sentada ali comendo, conversando, né? Sou eu ali preocupada com a foto, preocupada com o foco, preocupada com a luz, preocupada se eu conseguir passar aquilo para os meus seguidores, pensando no texto, pensando numa estética. Então é bem além do que as pessoas só veem, né? Fazer não é muito fácil, não. E lá atrás, você trabalhava esporadicamente, não tinha dia certo, às vezes trabalhava 1 hora, 2 horas.
Hoje, a tua rotina de trabalho, como é a rotina de trabalho de um influenciador? Olha, antes de ter minha filha, né? Minha filha é pequenininha, gente, minha filha tem 2 aninhos. Tem o antes e o depois. Tem o antes e o depois, porque agora eu dedico um tempo para minha filha, né? Então eu reduzi a minha carga de trabalho momentaneamente, eu sei que é uma fase, mas antes da minha filha eu trabalhava de segunda a segunda, sem parada, de verdade. Mas eu sei que como influenciadora eu tenho uma flexibilidade, o que eu não tinha quando eu era registrado CLT. Não podia falar assim, hoje é quarta, não estou a fim de trabalhar, vou passear no shopping. Não podia fazer isso, né? Hoje eu já posso. Se eu quiser falar, eu quero viajar, quero fazer alguma coisa, eu vou sair quarta-feira, passar quarta, quinta e sexta fora de casa, eu posso. Não existe essa flexibilidade. Mas que para isso aconteça, você precisa de uma imensa organização, uma antecipação de conteúdo, né? Eu tenho muitos conteúdos gravados, antecipados, até porque quando você trabalha como profissional, você passa por aprovação, aquela coisa não é do jeito que as pessoas acham, não pegou a câmera e postou, não é desse jeito. Tem toda uma estratégia, às vezes precisa de aprovação, então leva semanas para o conteúdo ficar pronto. Então eu tenho essa antecipação de conteúdo, trabalho bastante, para que eu possa fazer o meu horário. Então, assim, eu trabalho realmente de segunda a segunda. E é 24 horas, é a hora que eu parar e fazer. É claro que tem que tomar cuidado, senão você vira um workaholic, né? Você não consegue mais parar e também não é assim. Então, na minha cabeça, eu faço uma distribuição de horário. Hoje, no período da manhã, eu trabalho com coisas assim que eu possa resolver pelo celular. Então, uma foto que eu tô tratando ou um contato que eu tô batendo um papo ali para ver, né, se vai andar um contrato. Então, nesse momento, eu tô com a minha filha e eu tô no celular, eu faço coisas mais quietinhas. Aí, à tarde, né, eu distribuí no período da tarde para gravação de conteúdo, para fazer todas as coisas que eu preciso mesmo, que eu preciso às vezes de silêncio, né, eu preciso de concentração, bater contrato. Mas de segunda a segunda também, é a hora que dá. Eu andei dando uma sapeadinha no seu YouTube e no seu Instagram, principalmente. Certo. E eu vi que você tem vários projetos relacionados a viagens, projetos relacionados a gastronomia, então você se aventura em várias áreas. Conta um pouquinho. Eu tenho o meu nicho principal, que é o mundo feminino, né? Esse é o meu nicho principal. E eu tenho trabalhos, outros subnichos, né? Que é a maternidade, que está incluída também no principal, mas que também é uma coisa muito específica, né? Eu vou falar de maternidade até a minha filha crescer, depois eu não vou ter como falar mais, né? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Então, enquanto isso está fazendo sentido para mim, enquanto eu acho que ali existe um público adequado para isso, eu o faço. Então, por exemplo, em janeiro eu já comecei uma série de vida saudável, porque é um momento onde as pessoas estão buscando esse tipo de conteúdo, e é um conteúdo que eu gosto de fazer. Então a gente vai se adaptando, né, de acordo com os assuntos que eu quero conversar. Mas é aquilo que eu te disse anteriormente, quem fala de tudo não fala de nada. Então eu tenho meu nicho principal, mas eu tenho esses subnichos bem caracterizados. Viagens é um nicho bacana, só que teve que ter interrompido por conta da pandemia. Então eu tive que colocar outras coisas no lugar, né? Mas, por exemplo, receitas é algo que as pessoas já esperam de mim, né? Receitas, novidades gastronômicas, os restaurantes que abrem na cidade, então as pessoas me seguem bastante por isso, visto que meu público é bastante, em suma, de São José do Rio Preto. Não, e assim, acompanhando as stories dela, vou contar que dá água na boca e dá raiva ao mesmo tempo, porque eu não cozinho. Negação, não sei fazer nada, nada sai na cozinha. Aí ela pega, olha esse franguinho aqui de ontem, aí você pega, parece tudo simples, tudo fácil, aí você olha o resultado. Ai, que vontade de ir lá na casa da Natália. Essa semana eu ensinei um frango fritinho, bonitinho, na air fryer, lindo, maravilhoso, saudável. Mas aí eu também dei a dica de onde você pode comprar esse frango aqui em Rio Preto, pra você comer. Aí você segue a segunda Mas eu queria, sabia? Porque parece que é tão gostoso, né? Você olha aqueles temperinhos, aquelas coisas, vai colocando tudo. Mas você sabe que ali, né? eu sou uma cozinheira, né? Eu estudei isso, sou muito conhecida por isso, mas eu nunca faço coisas muito, assim... Não, eu sou acostumada a fazer coisas mais simples, né? Eu venho de uma criação caipira, uma criação dali da comida do dia a dia. Então você nunca vai ver eu fazer aqueles pratos fantasiosos, uma coisa que parece e tem gosto de outra, sabe? Essas coisas moleculares, isso não é comigo, né?
Eu sempre brinco, eu tenho amigos pra isso, eu já passo o Instagram. A minha vai ser sempre aquele arroz de porco, aquelas coisas mais fáceis de fazer, que todo mundo consegue replicar em casa, até você. Consegue sim. E falando em comida, o que representou o MasterChef? O MasterChef te trouxe mais visibilidade? O que ele mudou na sua vida? Ah, com certeza, né? É o Big Brother da gastronomia. O MasterChef trouxe pra mim, primeiro, o certificado de credibilidade gastronômica, né? Quando você consegue entrar numa competição nacional, que é a maior competição gastronômica do Brasil, né? E que é super difícil você entrar, você já ganha, né, aquele gabarito que eu falo, que eu levo nas costas o nome do MasterChef, mesmo não estando mais lá. Né? Então, assim, todo mundo, essa aí é a MasterChef, é a MasterChef. Então, assim, isso te traz, né, o selo ali de qualidade, né? Então, você passa a ser gabaritada neste assunto. O porco tá muito bom. Obrigada, chefe. O seu também. Obrigado, chefe. Os dois pratos estão bons, eu gostei. É difícil, hein? Difícil, muito difícil. Estão bem similares. Não? Tô pensando. Tá muito pau a pau. Tá bem. Podia salvar os dois, né? Tomara. Ai, Jesus. Os dois porcos estão muito certo. O molho dela é bom. A farofa dele é muito boa. Muito bom, gostoso. Mas isso também traz uma responsabilidade muito grande, que foi por isso que eu estudei gastronomia. Porque eu queria fazer, né, melhor os processos e, né, não fazer qualquer coisa ali para os meus seguidores. Então você vê que para eu criar um conteúdo, eu também busco conhecimento. Eu nunca chego falando do nada. Eu busco me informar, eu busco estudar e eu busco fazer isso da melhor forma, porque eu entendo, eu sou uma influenciadora profissional, então eu entendo que eu estou falando para muitas pessoas. Então a minha fala tem que ser concisa e clara. Antes do programa você já trabalhava com a internet? Já trabalhava com a internet, mas não trabalhava com gastronomia. Eu entrei na edição de amadores, eu amava. Era um dos assuntos que eu mais falava. Eu tive um site tipo blog, lembra dos blogs? Não existe mais. Sim. Mas tinha um blog de gastronomia que eu colocava receitas. E eu já mostrava a minha mãe cozinhando, a gente já fazia várias receitas. E quem te incentivou? Falou, Natália, é tua cara, vai. Ah, todo mundo, eu cozinhava para os meus amigos, né? Eu sempre era aquela escolhida, quem vai fazer a comida? A Natália. A Natália. Eu sempre estive na beira do fogão com a minha mãe, eu sempre estava lá picando, cortando, fazendo. E eu tinha uma vontade muito grande, né? Mas como eu trabalhava como jornalista em emissora, eu não podia, né, fazer isso. Então, quando eu me desvencilhei disso, falei, não, agora eu só vou trabalhar comigo. Eu falei, agora eu posso me inscrever no MasterChef. Minha chance. Minha chance. Aí eu fui lá, treinei, me inscrevi e fui passando. Na primeira vez você já foi chamada? Eu me inscrevi um ano e nem me chamaram. Aí eu usei a mesma inscrição do ano anterior e mandei de novo. E aí me notaram, aí me chamaram e eu fui passando, mas é uma coisa meio inacreditável, sabe? Por quê? Porque... Em que sentido? Pra mim, olha só o que me marcou, presta atenção. Eu tava indo viajar e de repente me colocaram num grupo do WhatsApp com outros Masterchefs de outras edições. Aquilo pra mim me marcou demais, porque aquelas pessoas pra mim eram famosas, sabe? Era muito inatingível aquilo pra mim. Eu amava o programa, assim, eu amo o programa, né? Amiga deles. Mas assim, eu falava assim... Caraca, aí caiu a ficha, tipo, eu tô dentro, eu sou um deles, sabe? E representou muito pra mim, né? Poder participar do programa e poder realmente falar, putz, eu sou uma boa cozinheira. Eu ouvi deles assim, olha, Natália, você realmente é uma boa cozinheira. Porque tua mãe fala, teus amigos falam, mas às vezes você fala, tá falando pra me agradar. Tá falando sou boa, mas eu sou boa entre a gente. Porque eu fiz aqui o rango, sabe? Então, você ter, né, a pessoa tipo a Paola Carrossela falando, Natália, você é uma boa cozinheira. Tá bom, então eu sou mesmo, agora eu acredito. Acredito em você. Agora eu tô acreditando, agora tá tudo certo. E ficar lá, tete a tete com eles. É bem legal, né? Porque não são só famosos, né? São
ícones pra ali mim, daquele ramo específico eu que acho você... que como jornalista, né, eu já perdi um pouco desse deslumbre, né, que às vezes a pessoa tem de entrar num estúdio, ver câmeras e tudo mais. Isso pra mim era trabalho. Sim. Então quando eu vi eles, pra mim eles eram chefes e apresentadores. Mas em termos de conhecimento, que é aquilo que eu sempre prezei, pra mim são 3 grandes produtores de comida do ramo dizendo o que eles acham daquilo que eu faço. Imagina aqui a Fátima Bernardes, 3 pessoas que você gosta muito do jornalismo te analisando e dizendo que você está fazendo certo e errado. E era exatamente como eu enxergava o Masterchef para mim. Eles estão me falando que eu estou fazendo de certo e estou fazendo de errado. Ah, mas é seu sonho abrir um restaurante? Não. Mas eu gostaria de escrever um livro de receitas, eu gostaria de apresentar um programa de gastronomia. Então essas coisas para mim serviram de bagagem. Serviram de bagagem e serviram de base também, né? Não, eles estão falando onde eu preciso melhorar, onde eu estou acertando. Então, me definiu como cozinheira. Então, por isso que foi muito importante para mim. E eu assisti ao vídeo em que você se critica com relação ao que você... O vídeo da inscrição. Você fala que foi muito ruim. Tinha muitas coisas erradas. Também escrevi. Mesmo com isso, por que você acha que você foi chamada? Eu acho que mesmo fazendo um prato tecnicamente nada a ver, gente, meu prato foi nada a ver. Aquilo foi só a primeira impressão. Então ali eu corto a carne, quando eu corto a carne eu corto corretamente, eu tô com um pedaço de carne desse tamanho, eu corto corretamente. Para uma pessoa que é madura pegar um pedaço de carne desse tamanho e fazer um corte correto de todos os ângulos, que eu percebi, que eu cortei o cordão, eu cortei aqui, eu separei, então eu fiz o corte, ter chamado a atenção. Isso chamou a atenção, né? E na hora que eu cortei também os ingredientes, da maneira que eu peguei a faca, já é uma maneira profissional. Quando eu fazia aqueles cursos, sabe aqueles cursos livres para a imprensa que tinha no Senac? As pessoas falavam assim, você já fez curso aqui? Não, mas você já estudou aqui, porque a maneira que eu me comportava na cozinha já era uma maneira mais profissional. Porque eu pesquisava, porque... Nenhum curso, você olhava na internet. Não, só esses livres, sabe? Que você vai, assim, de alegre, bota avental, enfim, experimenta comida. É tipo esses eu fiz. Mas a maneira que eu cozinhava já era uma maneira mais profissional, porque eu já gostava, já estudava, já olhava, eu sou muito reparadeira, assim. Aí eu ficava reparando, tipo, eu venho aqui, assim, num restaurante, aí eu fico assim no chefe, olha o que ele tá fazendo. Então, assim eu sempre fui. Então eu acho que eles perceberam isso em mim. E quando eu cheguei pra cozinhar na frente deles, né, porque a primeira vez você cozinha pra uma equipe gastronômica, então eu acho que eles já, né, essa menina, ela cozinha mesmo. E no decorrer do programa, você foi procurando se capacitar cada vez mais. A gente não tem muito tempo, né, nas gravações. Né? O programa ele é gravado muito antecipado, né? Então a gente não tem muito tempo, mas a gente teve algumas aulas, né, com a Ali Cordon Bleu. Nem sei se eu posso falar isso, mas tem. A gente tem algumas aulas pra sair mais bonito, com o pessoal. A gente tá mexendo com a imagem, com TV. Não, eles dão alguns direcionamentos pra você aprender. Tipo, uma aula, assim, você nem pega nas coisas. Eles que fazem, te mostram e tudo mais. São aulas mais técnicas pra você também, né, não chegar lá e ficar assim, porque não tem receita, não tem nada, né? É mais de cabeça. Então eles davam uma orientada, tipo, isso aqui, essa panela usa assim. Você chega numa cozinha que você nunca viu aquelas panelas, nunca viu nada daqueles adereços, eles têm que explicar. É muito diferente de uma Aí cozinha. Eles mesmo meio que faziam alguns processos simples pra explicar pra gente como usava cada coisa, como ligava o fogão, como ligava os fornos, como ligava uma máquina de sorvete. Gente, eu nunca liguei uma máquina de sorvete, eu não tenho isso na minha casa. E lá, às vezes, vai precisar fazer sorvete, que eu vou falar, gente, não sei ligar a máquina, vamos fazer um teste aí. Então eles tinham esses workshops muito rápidos assim para explicar pra gente. E eram com o Le Cordon Bleu, que é a maior escola de gastronomia do mundo, né? Então era bem legal. Você anotando? Né? E hoje, assim, você percebe que o seu público de gastronomia gosta de ver a Natália fazendo o quê? Olha, eles gostam, é um mix, né? Quando eu posto uma receita, eu recebo muita demanda. Tipo, você fez com isso, pode substituir com isso, faz com isso, não sei o que, vários. Quando eu posto que as pessoas, pra ir num lugar, pra comer determinada coisa, eu já agrego um público mais regional.
Então eu percebo que os públicos são diferentes. Quando eu posto a receita, eu percebo que o público vem de todos os lugares, né? Que são pessoas do Brasil inteiro que me seguem, que acompanham ali. E quando a dica é local, esse público já é mais direcionado, já vai até o lugar, né? Já consome o produto que eu indiquei. Então, assim, é um misto mesmo de várias coisas. Eu acho que eles já estão acostumados, né? Mas eles sentem falta, às vezes. Você não cozinhou nada essa semana. Eu recebo umas broncas. Quer dizer, tem que ter a rotininha de trabalho. Você não cozinhou nada essa semana, você tá patrão, comendo fora. Vírgula, tem. Eu tenho um monte de formiguinha ali. Natália, você só tá comendo fora essa semana? Poxa. Comer Eu tô fora aqui não em São vale. Paulo, e aí, cadê a receita da semana? Eu vi essa semana você pediu uma marmitinha junto com a sua filha. Não Tá fez a vendo? comidinha. Não fiz a comida. A gente pede, né? Até eu que não cozinho, como eu contei, Aham. eu gosto de ver. É gostoso ver a pessoa preparando, colocando os ingredientes, vendo o prato acontecer, né? A hora que fica pronto, você fala, olha... Eu dou dicas, assim, no dia a dia, né? De preparo e como fazer as coisas. Então, todo dia eu tô ali, vocês congelam tal coisa, adoro congelar coisas. Adoro Facilita congelar muito, coisas. né? E aí, essas dicas eu vou dando pra dona de casa em geral, né? Pra aquela mulher que tá ali e tal. Meu público é um público um pouco mais velho, né? Não tem um público de adolescentes, por exemplo, que me segue. Já é o público que já gosta de cozinhar, que já, né, tá para ter um filho ou já tem filhos. Então esse público, ele se interessa por essas dicas em geral, né? De cuidados com a casa, mas o meu é bem direcionado para dentro da cozinha. E você estava falando de pessoas que são de Rio Preto e de outros lugares do Brasil. Isso. Aí você tem que ter um cuidado de atender aos dois públicos, não deixar ninguém esquecido. Eu realmente tenho um direcionamento riopretense, né? É a cidade onde eu moro, É o teu o forte. conteúdo que eu escolhi fazer. Existem pessoas que por carinho, pelo Masterchef, ou porque me seguem por ser plus size, elas estão ali por esse conteúdo. Mas até hoje não tive reclamações, tipo, você só posta coisa de Rio Preto. Não, as pessoas entendem que eu tô nesse nicho, né? Eu tô em São José do Rio Preto e posto para este público. Então, quando tem alguma coisa que elas gostam, elas acabam... Eu percebo que é diferente a interação quando eu posto uma coisa regional e quando eu posto uma coisa que é aberta. E parece que tá todo mundo ligado, mas a interação é diferente. É muito engraçado isso, O feedback é diferente. A gente percebe pelas pessoas que comentam, pelas pessoas que mandam um direct. A gente percebe que quando o direcionamento é regional, as pessoas são sempre as mesmas, aquelas carinhas que você já conhece. Viram até amigos, né? Porque... tem muitos seguidores que viram amigos, eu já sei e reconheço a carinha. Mas a gente percebe, e elas estão sempre ali. Então eu passo a semana falando de Rio Preto, de repente eu falo uma coisa de plus size, elas aparecem. Outras pessoas, então eu percebo que elas estão ligadas, elas estão ali. E voltando pro nicho plus size, uma coisa que você falou lá atrás e que eu já vi nos seus posts também. É gorda, mas é bonita. É gorda, mas tem um... Isso daí ainda te incomoda, não te incomoda mais? Você ainda fala sobre isso para ajudar outras pessoas? Qual que é o sentido? Eu acho que o meu discurso atrai muitas pessoas por isso. Porque gordos e magros são condições físicas, é corporal. Você é magra e eu sou gorda. Não tem problema nenhum você dizer você é gorda, porque é uma condição corporal que você está vendo, não é? Né? Não tem como a gente mudar não momentaneamente. E você é magra, ponto. Por que eu acharia ruim você dizer que eu sou gorda? É a minha condição física. Se isso te incomoda, vai procurar ações que te façam mudar isso. Mas porque te incomoda, não que incomoda outras pessoas, ou porque teu marido tá mandando você emagrecer, ou porque teus colegas de trabalho te apontam e dizem que você é gorda. Se isso te incomoda intimamente, é outro assunto. Uma decisão sua. Isso. Então as pessoas, elas gostam de me seguir por esse esclarecimento, porque eu sempre tô falando isso, né? Recentemente eu recebi muito bombardeio por estar postando receitas fit ou receitas mais saudáveis. Mas você é gorda. Mas qual é o problema? Né? Não tem problema nenhum. Se eu quero levar uma coisa boa, uma coisa saudável para os meus seguidores, mesmo sendo gorda, eu posso falar sobre comida. E eu tenho certeza que as suas receitinhas fit são deliciosas. São, porque não depende de peso, nem de questões corporais, depende de conhecimentos de alimentação, né? Então, assim, não existe uma regra. Se você se sente bem com você,
Você pode ser gorda, você pode ser magra. E eu vejo muita pessoa, porque eu sou gorda, por isso eu sou feia, né? Então tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, é muito forte, mas é realidade. Porque se magreza fosse sinônimo de beleza, a Cracolândia estava cheia de modelo internacional, entendeu? Então assim, não é, gordos e magros são condições corporais, né? Aquilo que você faz com você, pra você, são coisas completamente diferentes. É que estar gorda, né, estar acima do peso, às vezes é relacionado com depressão, com outras doenças que acabam intimamente te fechando. E aí você passa a não se cuidar e tudo mais, né? Eu tento passar isso diariamente para as minhas seguidoras, né? Que aquilo que te incomoda você precisa mudar. Mas aquilo que te deixa confortável, se o teu corpo te deixa confortável da maneira que ele é, mesmo que eles não estejam dentro do padrão, né? Então você seja feliz assim. E eu vi que você expôs também que no ano passado você passou por um período difícil, um período mais turbulento. Você tem algum problema em falar sobre isso? Não, imagina, que aconteceu? Isso. Porque eu acho que assim, o corpo sempre tem pressão, né? Ainda mais em redes sociais, ainda mais em um nicho onde você tá ali e as pessoas falam, se você não for magra, loira e rica, você não vai conseguir expandir as suas redes sociais e ter milhões de seguidores. Então existem esses preceitos ainda, né? Não foram mais impostos pela mídia, porque as pessoas falam, é capa de revista, mas não é mais imposto pela mídia, é imposto por nós mesmos, né? No mimimi diário ali da atriz que tá magra e tá muito magra, da atriz que engordou e tá gorda. Então esses conceitos foram impostos pela gente. E aí a gente recebe um bombardeio, né? Você precisa perder peso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, para se encaixar num padrão. E isso deixa a gente ansioso. Então existem doenças aliadas não a ser acima do peso, mas também ao magro, né? Que é a compulsão alimentar, que é as condições de ansiedade, né? Porque isso acontece com gordos e com magros. Eu sou super ansiosa. Então isso às vezes... Quando eu tô mais ansiosa, o bruxismo ataca e o dedo racha. Você compreende isso? E são condições que atacam todos os tipos de pessoa, né? Então eu passei por um momento assim, mas procurei ajuda, né? Estou agora fazendo mais exercícios físicos, que são coisas que eu gosto bastante, né? Porque eu me importo muito com o meu condicionamento físico, não muito com o meu corpo, com aquilo que está aparecendo na balança, mas com o meu condicionamento físico. Então isso está me ajudando bastante, a relação do exercício físico com a minha rotina. E com relação ao condicionamento físico, tendo uma filhinha pequena é essencial, não sei essencial, né? É 14 quilos do lado. lado, Atrás dos bichinhos. volta pra esse lado, faz assim, brincar de pezinho, né? E a hora que eles encasquetam, quer ir o coio. Aí quem vai lá. É o Baby Shark o dia inteiro ali na coreografia. E a maternidade, o que ela te trouxe? Ai, menina, você sabe que eu não queria ser mãe? Hoje eu falo assim, eu tava louca. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como que eu vivi sem essa menininha? Eu amo minha filha incondicionalmente. Pra mim é uma alegria ser mãe. Eles são uma delícia, né? É uma alegria ser mãe. Eu tive muita sorte. A minha filha é muito, muito boazinha, né? Apesar de ser geniosa demais, mas ela é muito boazinha. Então sempre dormiu bem, nunca tive problema com a amamentação. São coisas que realmente eu sei que existem na maternidade, que muitas mães sofrem com isso, mas eu tive a sorte de não ter, né, uma filha assim. Tanto que as pessoas me perguntam, você teria outro filho? Aí tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, porque já estão até assim. Eu falo, não, aí teria, porque eu não passei, né, graças a Deus, por essas coisas terríveis de privação de sono e tudo mais. Mas hoje a Clara é meu forte, né? Antes a gente não tinha objetivo, hoje meu objetivo... Qual é o seu objetivo, Natália? Fazer a minha filha feliz. É isso, dar tudo que ela precisa pro futuro. E é isso que me move. Quando você chega, olha a carinha dela. Depois de um dia de trabalho. Gente, ela é linda, né? Pelo amor de Deus, porque minha filha não, viu? Vai lá nas minhas redes sociais, @Natália Clementin, olha... E comenta e fala assim, não, ela é linda mesmo, sério. A gente tem essa dúvida, né? Será que ela é bonita porque é minha filha? Não ou fico será pensando, eu acho e pronto. Que ela é bonita porque ela é linda, maravilhosa, gente, uma alegria, eu sou fã das minhas também. Só dela rir, sabe, o tempo inteiro, brincar, gritar, cantar, é a alegria de uma casa, né? Você acha que isso te melhorou como pessoa, como profissional? Ai, 100%, 100%, eu sou uma pessoa totalmente diferente.
você passa a ter um objetivo, né? Objetivo, assim, de fazer um outro ser feliz, assim. A minha filha é tudo pra mim mesmo, ela me mudou bastante. E você disse que a sua filha agora começou a ir pra escola, semestre passado. Isso. E ficar um pouquinho mais distante dela. Sofreu um pouquinho, já acostumou? Uma hora a gente tem que voltar ao trabalho, né? Não tem E jeito. apesar, assim, porque as crianças vão crescendo, vão fazendo menos sonecas, vão dormindo menos durante o dia e você passa a trabalhar, né, com menos frequência. Então, com as minhas atribuições diárias, eu tive que colocá-la na escola, né? Ela estuda na Escola Cris, aqui em Rio Preto, super bacana, uma escola maravilhosa, pedagogicamente falando. E eu precisei, né, disso para ela, porque é uma bebê de pandemia também, né? Então a gente precisa, né, levar uma sociabilidade para ela que ela não tinha muito em casa, né? Ela não socializava com crianças e tudo mais. E graças a Deus, ela está em pleno desenvolvimento, eu estou conseguindo, né, fazer mais atribuições. E tô aí, caminhando. É o trabalho, minha filha, tudo junto. Às vezes ela aparece nas redes sociais, as pessoas adoram. Se não aparece, eles cobram. Cadê a Clarinha? E essa pandemia para sua profissão? Você teve a pandemia e a maternidade tudo junto. Então, você conseguiu avaliar o fator pandemia ou não deu para... Quando eu programei, né, financeiramente a minha gravidez, eu me programei para um staff assim, de 6 meses, né? E minha filha nasceu em novembro, quase no final de novembro. A pandemia começou em março. Então eu estava no meio assim dessa parada. Então eu não tinha me programado para 2 anos praticamente parada, né? O que não foi para mim, porque num primeiro momento foi. As empresas, elas ficaram um pouco apreensivas, né, financeiramente. Seguraram o capital, então alguns contratos foram interrompidos, mas com o tempo elas perceberam que as redes sociais eram fundamentais, né? Porque sem a presença das pessoas, elas precisavam da internet. Então, sem as pessoas na rua, sem as pessoas consumindo no local, elas precisavam se adaptar às tecnologias. Então, isso acabou começando a voltar depois de uns 8 meses, assim, começou a voltar e se estabilizou. Então, ano passado eu não tive problemas, em 2020 foi um pouco mais complicado. E o que você diria, Natália, para quem está assistindo a gente e está pensando, nossa, será que eu tenho jeito? Será que de repente eu invisto nas redes sociais? É para qualquer um? Você, diante do teu processo, da tua experiência, o que você diria para as pessoas? É para todo mundo ou não? Não, nem a pau. Não é, não. Eu acho que o influenciador é o artista de hoje em dia, né? Porque... você precisa ter uma cabeça muito boa, primeiro psicologicamente. Você precisa estar preparado, porque não é qualquer um que aguenta o tranco, né? Eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Elas vão falar. Eu tenho medo que as pessoas vão me xingar. Elas vão te xingar. Não, eu falei que é o artista de hoje em dia com uma diferença, porque o artista lá atrás era só endeusar. O influenciador tem esses dois lados e ele tem que lidar com tudo. Então, assim, as pessoas realmente vão chegar até você e você tem que ter um poder de fala bem estabilizado, aquilo que você acredita, aquilo que você acha certo e você acha errado. Eu vou falar sobre quais assuntos que são polêmicos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não me posiciono politicamente. Eu tenho minhas ideologias políticas, mas eu prefiro não fazer isso politicamente porque para o meu conteúdo não vale de nada. Então você precisa ter esses valores muito bem estabilizados para começar a ser um influenciador, né? Quando você não faz isso, você acaba sendo um criador de conteúdo away, né? Porque você está misturando aqueles assuntos. Mas eu quero ser uma influenciadora política. Legal, bacana. Então você tem um nicho estabelecido, você sabe daquilo que você vai falar, então você está psicologicamente preparado para aquilo. E o bombardeio vai ser maior. Vai ser maior, então você tem que estar mais preparado ainda para o hate. Mas assim, primeiro psicologicamente centrado, porque realmente as pessoas elas vão falar. E elas vão te printar, e elas vão mandar para os grupos, e elas vão fazer esse tipo de coisa, você precisa estar preparado. Segundo, que você precisa ter estrutura para fazer isso, né, profissionalmente. Porque não dá para você falar assim, eu não vou poder gravar hoje, porque eu vou, fazer outra coisa. Você precisa atender o teu cliente, né? Você não pode demorar 1 semana, 2 meses para responder. Então você precisa ter uma estrutura física para você fazer isso, né?
E conhecimento, né? Eu sempre falei pra você, eu estudo. E eu quero ter conhecimento daquilo que eu tô falando, eu preciso, né, ter conhecimento daquilo que eu tô falando, senão eu posso dar uma informação errada. Eu falo que quem tem público tem medo. Quem não tem público, fala qualquer coisa, faz de qualquer jeito. Fala Agora, pro vento, quem né? tem público tem medo, sabe? É exatamente isso. Tem que analisar direitinho. Eu sei que aquilo que eu vou falar pode influenciar uma pessoa e pode ajudar ou machucar. Então eu preciso saber, estar psicologicamente preparada, saber daquilo que eu estou falando, né? E fazer isso com muito profissionalismo. Porque aquilo que eu faço pode atingir as pessoas. Natália, para esse 2022? Projetos, planos, no seu trabalho, você tem que estar sempre inovando, sempre trazendo alguma coisa diferente, né? Sim, é que eu pretendo voltar com o meu canal no YouTube de receitas, que eu acho que é um nicho bem legal, está em crescimento, está em expansão. Eu gosto, né, de fazer receitas, eu tenho todo o meu jeito meio maluquinho de fazer, então eu acho que é uma coisa legal. Eu estou preparando alguns produtos digitais, né, aliados à comunicação e à criação de conteúdo, porque são 2 assuntos que eu domino, né, eu sou pós-graduada em criação de conteúdo, né, então já fui professora de... Olha só! Então eu comecei a fazer a criação desses produtos digitais, eles já estão em andamento e provavelmente esse ano saem. Provavelmente não vai sair, né? Vai sair, a gente está no início do ano, vai sair. Ele já vai sair, sim. Quer dizer, continuem acompanhando a Natália, que tem muita coisa boa. Me acompanhe nas redes sociais, porque é o @Natália Clementin em todas elas. Você digitou Não Natália Clementin? Não tem como não achar, sou eu mesma, minha carinha. Natália, abre aspas agora para você. Fica à vontade. Mesmo que eu já tenha falado tudo, né? Que você precisa ser centrado, que você precisa ter seus conceitos e tudo que você quer falar para as pessoas, né, nas redes sociais. Não precisa ser influenciador. Às vezes você tem as suas redes sociais, que você faz conteúdo, você publica, sua família vê. Você precisa também ter humildade, você precisa ter... educação para falar com as pessoas, eu acho que isso falta às vezes. Então, eu acho que esse é o grande segredo de você hoje fazer conteúdo para as pessoas. Não precisa necessariamente influenciar, porque às vezes você influencia a tua vizinha, a tua amiga, teu irmão a fazer alguma coisa. Então você precisa ter responsabilidade em tudo aquilo que você posta, em tudo aquilo que você coloca na internet. Mas ninguém vai ver, só minha mãe, meu pai, minha avó. Mas essas pessoas, elas estão te enxergando e elas precisam enxergar responsabilidade naquilo que você fala, bondade naquilo que você fala, humildade naquilo que você fala e principalmente responsabilidade em tudo aquilo que você publica na internet. Que mensagem linda, hein? E para encerrar o Abre Aspas de hoje, agradeço demais. Obrigada, que delícia de bate-papo hoje. Muito convite. Bom te conhecer mais de pertinho, né? Saber um pouco mais, alguns detalhes aí da sua vida. Uma jornada linda, parabéns. Obrigada. Com certeza ela tem uma seguidora aqui que vai continuar acompanhando as publicações dela. Eu vou tentar até fazer suas receitinhas. Oba, me marca. Me marca, coloca os seus seguidores, que cada seguidor conta, gente. Com certeza. Obrigada a você pela sua companhia. E você já sabe, toda semana um bate-papo novo, uma nova entrevista com um influenciador, com um artista. Se você quer que a gente traga alguém aqui para conversar, para conhecer mais de pertinho, manda sugestão, tá bom? Um beijo grande, até semana que vem. Tchau!